agora a gente vai falar de um assunto muito bom. Vinho, quem não gosta? Tem gente que não bebe, mas tem gente que, até os que não bebem, abrem aquela exceção para uma taça de vinho numa ocasião especial. E olha só, Minas Gerais se destaca cada vez mais no mercado de vinhos, com conquistas em concursos internacionais e expansão da produção. E agora, Belo Horizonte vai sediar pela primeira vez, na verdade, a primeira edição da Wine Expo BH, nos dias 5 e 6 de agosto de 2025. O evento vai reunir vinícolas, importadoras e distribuidores e pode, claro, movimentar o setor e gerar novas oportunidades de negócios. O Denis Carvalho está aqui no estúdio da 98 News, ele que é o organizador do evento, vai explicar para a gente os detalhes. Olá, Denis, obrigado pela sua participação, boa tarde. Boa tarde, Mayara. Eu que agradeço o convite, tá? Tem esse espaço aqui um pouquinho para a gente falar sobre o evento, muito importante essa abertura para a gente explicar um pouquinho para o público. Então, é a primeira edição, né? Então é um evento estreante, a gente pode dizer? É a primeira edição da Wine Expo, né? Nesse formato, é um encontro de negócios que reúne o setor de vinhos, né? Como você bem falou, vinícolas, distribuidores, importadores e na outra ponta o mercado consumidor, né? Nós estamos falando de rede hoteleira, restaurantes, supermercados, empórios, enfim, esse público. E temos também uma parcela importante, né, que a gente valoriza muito nessa cadeia comercial, que são os influenciadores, enólogos, sommeliers. É um público que a gente chama dos wine lovers, né? Então a gente tem uma parte, né, do evento destinada a esse público. A gente sabe que ele também é um público importante. E por que vocês escolheram a capital mineira para essa primeira edição? Então, Minas Gerais, ela já há algum tempo aí vem se despontando no cenário, né, do setor de vinhos, com números importantes, né, nesse setor econômico. Várias vinícolas surgiram, né, de alguns anos para cá. Hábitos de consumo que mudaram da pandemia para cá também. A pandemia onde as pessoas passaram a consumir mais vinho, quem não tomava passou a tomar, experimentar. E na ponta também do consumo aí, os restaurantes, né, os locais que vendiam vinho, popularizaram e permitiram acesso, né, à população. Por que eu falo assim? Antigamente você ia num restaurante, no bar, você tinha que necessariamente consumir uma garrafa de vinho. Né? Quando a gente fala dessa popularização, é porque os hábitos mudaram. Hoje você toma uma taça de vinho, duas, não necessariamente você precisa, né, consumir uma taça. Então isso é um dos pontos de hábitos, né, de consumo que influenciaram aí também essa popularização. Além dos rótulos, né, rótulos de excelente qualidade, de produtos mineiros, né, que estão despontando aí, você bem citou aí, alguns ganhando prêmios internacionais. E existe a gente entende, né, que existe essa lacuna aqui que precisa ser preenchida, porque a gente acaba vendo o público mineiro saindo para os grandes centros de São Paulo e do Sul para participar das grandes feiras lá. Então a Wine Expo ela vem com a proposta de criar um protagonismo em Minas Gerais aqui em eventos de negócio do setor de vinhos. Né? Como que fica Minas Gerais em relação ao resto do Brasil na produção de vinhos, né? Eu sei que o sul do país já tem uma tradição forte. Aqui também algumas regiões do estado também despontam como cidades produtoras, né? Sim. Minas Gerais, hoje eu costumo brincar assim, é a menina dos olhos do Brasil e de parte do mundo, né? Nesse segmento de vinhos. Por quê? Nós temos hoje aí cerca de 100 ou 100 e poucas vinícolas em operação, né, em toda Minas Gerais. Então você tem na região sul, você tem, né, inclusive na região norte também existem algumas vinícolas, você tem aqui na Zona da Mata. E o que acontece? Vários importadores, inclusive na feira nós vamos receber, né, pessoas relacionadas à Câmara de Comércio de Hong Kong, Portugal, Chile, né, muitos interessados em conversar com essas vinícolas mineiras, porque sabem que está despontando, né? Houve uma ascendente muito grande e é um produto de extrema qualidade. Então a gente precisa posicionar de uma forma como protagonista realmente. Porque quando a gente vai para as grandes feiras em São Paulo e no Sul, muitas vezes o pequeno agricultor, aquele que está começando, ele não tem a oportunidade de participar em face dos altos custos que é participar de uma feira. Então a Wine Expo, principalmente nessa primeira edição,
vem para quebrar um pouco desse paradigma também, sabe? Dando condições para que todos participem aí. Muito bem. E vamos dar, então, o que a gente chama no jornalismo de serviço do evento, para as pessoas se programarem, né? Porque ainda dá tempo de se programar, que ainda é no mês que vem. Isso. Onde que vai ser, como é que faz para participar. A pergunta que eu fiz logo quando você chegou como consumidora de vinho. Vai ter degustação durante o evento? Então, dá um resuminho para a gente convidar, né, as pessoas a participarem. Sim, claro. Então, o encontro de negócio ele vai se resumir em algumas atividades, né? Dentre elas, é claro, a exposição e degustação dos rótulos, né? Tanto com viés aí de degustação, né? Quanto também de negociação com o público. Além da parte de exposição, e por isso que a gente chama, né, de um encontro de negócio, que além da parte de exposição e degustação, que é a própria feira em si, nós vamos ter masterclass, né? Já temos aí 9 masterclass, todas já lotadas, talvez nós vamos abrir mais algumas vagas. E como é que funciona especificamente o Masterclass do vinho? Na Masterclass a gente seleciona alguns temas importantes, né? Harmonização de vinho com água, temas sobre vinhos mineiros, temas sobre os vinhos da Nova Zelândia, é um dos temas que foi mais procurado, né? A gente tem aí a possibilidade, uma procura, inclusive da Câmara Mexicana, interessada em introduzir um vinho dela aqui. Temos vinhos libaneses. E a Masterclass ela consiste em turmas reduzidas de aluno, com aulas práticas, né, sobre aquele determinado rótulo e degustação durante a aula. E aí, quais são as demais atividades da programação? Então, nós vamos ter o Summit, que é um evento de auditório, né, um congresso, vai acontecer nos 2 dias de evento. E o objetivo do Summit é a gente trabalhar muito a parte de conteúdo desse setor, sabe? Nós vamos falar sobre enoturismo, que também quando a gente fala de vinho, a gente fica muito focado no vinho em si, né? Mas o enoturismo é algo que vem despontando substancialmente em Minas Gerais, né? Mas para quem não sabe o que significa esse termo, né? Porque eu pesquisei antes, nunca vivi essa experiência. Não, na verdade, sim. Quando eu fui para Buenos Aires, cheguei a viver um pouco isso. Mas o pessoal que não sabe do que se trata, né? Você pode visitar uma vinícola, você pode viver uma experiência para além da degustação, né? Explica para o pessoal o que significa isso. Você resume muito bem. O enoturismo é viver a experiência, né, dentro de um ambiente de vinícola. E aí você tem algumas que já tem hotéis, outras têm restaurante, né, visitar a própria plantação, né, a vinha, enfim. Você tem N atividades dentro de um enoturismo aí, e também é algo que faz parte aí da cadeia produtiva, né, porque movimenta o mercado da indústria hoteleira, gastronômica, né, transporte, enfim, ela movimenta todo o setor. E Minas Gerais tem opção de enoturismo? Muitas. Pois né? que é incrível. E aí, então, o evento vai ser dia 5 e 6 de agosto. Isso. Onde? No Minas Centro, Bifly Minas Centro. A gente escolheu estrategicamente esse ponto por se tratar de um evento onde a gente, né, pretende aí receber cerca de 1.000 pessoas por dia, né? São 2 dias de evento. Buscamos um ponto central onde as pessoas pudessem, principalmente aquelas que vêm de fora, né? Nós vamos receber pessoas de algumas partes do país, para que elas tenham a oportunidade também de ter uma vivência da nossa cultura local aqui. O Mercado Central está logo em frente, né? Facilitar a conexão também para quem vem do aeroporto. Então a gente vai receber lá, será de 12 às 19 horas o evento. Tá? As inscrições elas podem ser feitas pelo site, né? O wineexpo.com.br. O nosso Instagram é o wineexpobh, tá? E o site wineexpo.com.br. Muito bem, muito obrigada. Conversei agora com o Denis Carvalho, que é organizador da Wine Expo BH. Então, fica o convite para os nossos ouvintes que se animarem a participar. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Eu que agradeço o espaço, tá? Sintam-se convidados e obrigado pela oportunidade da gente. Sempre importante falar desses novos projetos, ter um canal como o de vocês aqui.